Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e hoje nós estudaremos os elementos do ato administrativo. Vocês devem saber que para a administração pública praticar um ato administrativo, ela deve respeitar alguns elementos: agente competente, forma, finalidade, motivo e objeto. Se houver qualquer desrespeito a um desses elementos, o ato será declarado nulo. A administração pode corrigir os seus erros, ela pode, num poder de autotutela, verificar que houve um vício em um desses elementos e anulá-lo, ou então por meio de ação judicial, inclusive por ação popular. Qualquer cidadão pode propor essa ação, tanto com fundamento na Constituição quanto na lei de ação popular. Então, vamos estudar esses elementos. Primeiro elemento, agente competente. Quando nós falamos em agente competente, isso inclui também a própria competência, não só do agente, mas também do órgão, da entidade que esse agente pertence. Se a administração decidir praticar, ela precisa estar respaldada na lei. A lei tem que garantir, tem que permitir que a administração pratique aquele ato. Diferentemente do âmbito privado, em que as pessoas podem fazer tudo aquilo que não esteja proibido por lei, a administração só pode fazer o que está na lei, lá o princípio da legalidade. E aqui, na competência, nós vemos claramente isso, porque a lei vai ter que definir tanto quem é o órgão quanto a entidade, mas também quem é o agente competente para praticar aquele ato. Essa prática do ato pelo agente, então, deve estar prevista totalmente na lei. Se a administração praticar um ato por um agente incompetente, por óbvio, ele é nulo. Então, por exemplo, a Agência Nacional de Petróleo vai conceder uma autorização de funcionamento para um posto de combustível. Se a Agência Nacional de Saúde é que conceder isso, o ato é nulo. Lembrando que a lei não só prevê quem é o agente, mas por vezes ela pode prever tanto a avocação quanto a delegação. Nos artigos 13 e 14 da lei que rege os processos administrativos, há a possibilidade tanto da avocação, que é a possibilidade do superior hierárquico chamar para si competência que inicialmente era de um inferior hierárquico, quanto a possibilidade da delegação, que é do superior hierárquico, passar essa competência para um subordinado seu. Mas lembrando que são hipóteses legais. A lei vai prever quando pode e quando não pode avocar e delegar. Então, mesmo dentro de um órgão, dentro de uma entidade, se não foi praticado pelo agente correto, o ato é nulo. Também nós temos que, dentro dessa ideia de competência e agente competente, existem duas espécies de competência, seja quanto à qualidade, quanto à quantidade. Isso porque, se nós pensarmos no prefeito, este agente tem uma quantidade maior de atos que ele pode praticar, em comparação, por exemplo, com um agente escolar. O prefeito tem não só a área da educação, mas a área da saúde, de transportes, meio ambiente. Então a competência dele, em termos de quantidade do prefeito, é maior em comparação com o agente escolar. E também temos uma competência quantitativa, como nós dissemos, mas qualitativa também. Por exemplo, um advogado e um engenheiro, ambos servidores da administração pública. Aqui não é uma questão de quantidade, o quanto um produz mais que o outro, ou tem de competências maior que o outro, mas sim de qualidade, porque um pratica certos atos jurídicos e outro relacionados então à área da engenharia. Então não se tem essa ideia de quantidade, mas sim de qualidade. O segundo elemento do ato administrativo é a forma. E quando nós falamos em forma, nós estamos dizendo duas coisas diferentes. Primeiro é o revestimento material do ato, ou seja, como ele é produzido. É uma portaria, é uma resolução, é um decreto. Então, essa ideia de como ele é posto para nossas vistas.
Então, qual é o instrumento que ele é trazido ao ordenamento jurídico? E a segunda ideia sobre forma são as formalidades, em termos de procedimento. São os ritos que devem ser seguidos para que ele possa ter validade. A forma também, assim como o agente competente, é prevista em lei. Se nós pegarmos, por exemplo, o decreto-lei que rege a desapropriação, que é a Lei Geral de Desapropriação, ela prevê que a expropriação ou desapropriação deve ser feito por um decreto expropriatório. Então, por meio de uma portaria, não seria possível desapropriar uma área. Se isso acontecesse, o ato seria nulo. Mas pode acontecer deste decreto, por exemplo, como nós exemplificávamos, conter alguns erros. E aí há uma discussão na doutrina e na jurisprudência sobre a validade desses documentos, desses atos administrativos que possuam erros. O que nós temos como certo é que, se forem erros materiais e pequenos, é possível convalidar, ratificar esses documentos, até eventualmente por outros documentos. Então imaginem, por exemplo, um decreto expropriatório, saiu o nome do titular daquele imóvel com Kátia com C, mas era Kátia com K. Bom, isso não invalida necessariamente, então, a desapropriação. É possível, por um novo decreto retificador, corrigir isso. Agora, se for um erro quanto à natureza, à essência do documento, aí nesse caso não tem jeito, será necessário invalidar o decreto. E isso vale então para qualquer ato administrativo. Se forem erros pequenos, erros materiais, é possível uma retificação, mas se forem erros essenciais na sua natureza, aí esse ato será nulo. Bom, outra peculiaridade sobre a forma é que o ato administrativo, em regra, ele é escrito, mas é possível atos administrativos verbais e gestuais. Sim, é possível a administração praticar um ato administrativo por gestos. Imaginem, por exemplo, um agente de trânsito. Este agente de trânsito, quando ele ordena a parada de um motorista, o que ele está fazendo? Praticando um ato administrativo, mas ele não está escrevendo isso, ele ordenou por meio do gesto. Nesse caso, então, ele tem validade também. São exceções, mas é possível. Verbais também. Então imagine um delegado que autoriza um dos seus agentes a entrar na casa. Essa autorização foi verbal, ele não precisa trazer um documento para autorizar a entrada dentro do estabelecimento lá, que eventualmente esteja cometendo um crime, alguém. Então ele não precisa escrever o documento, para um pouquinho, eu vou escrever e depois você entra. Então não existe essa possibilidade por conta da necessidade. Então pode ser também de forma, por exceção, verbal. Muito bem. E por fim, a ideia quanto à forma, se ele foi praticado de uma maneira, só essa mesma maneira pode desfazê-lo. Então, imaginemos que veio uma portaria para fazer o fechamento de um estabelecimento comercial. Somente por outra portaria é que pode desfazer isso. Então, se é um alvará que concede, é um alvará que retira. Sempre a mesma forma que criou, é a mesma forma que se desfaz. Terceiro elemento do ato administrativo, a finalidade. Algo que lá no artigo 37 da Constituição Federal foi chamado de impessoalidade. Quando nós falamos em impessoalidade ou finalidade do ato administrativo, isso significa que a administração deve praticar esse ato sem buscar a autopromoção e sem buscar o favorecimento de um ou outro cidadão administrado. Ela deve sempre buscar a coletividade, o bem comum, e não interesses egoísticos, particulares. Esse ato administrativo, para ter validade, deve então respeitar a ideia do bem comum. Imaginem, por exemplo, que o prefeito descobre que sua filha está namorando um servidor administrativo. E para punir
esse servidor, ele faz a remoção dele, ou seja, transfere ele de um órgão para outro, um lugar mais afastado, quase como uma punição. Isso não seria válido, porque ainda que ele seja o agente competente, a forma, por exemplo, por meio de uma portaria, esteja correta, ainda assim não é válido porque a finalidade não é pública. Ele não praticou isso com um interesse de bem comum, e sim por conta de uma vingança pessoal por aquele agente estar namorando a sua filha. Não houve finalidade pública. O ato deve ser nulo. Não que ele não pudesse fazer a remoção, mas essa remoção teria que ter um fundamento da coletividade. Se fosse para o aperfeiçoamento do órgão, para a melhoria desse órgão, teria validade. Mas ele o fez com outro objetivo. Então, nesse caso, não é válido. Próximo elemento do ato administrativo, motivo. O motivo são as razões de fato e de direito que levaram o agente a praticar o ato. Então, o que o levou a praticar? Por que ele fez isso? Essa é a ideia de motivo. Agora, não podemos confundir motivo com motivação. A motivação é a exposição desses motivos. É colocar isso no texto, explicar lá na portaria, no decreto, no processo administrativo, porque o ato foi praticado. Nem todo ato administrativo tem motivação, mas todo ato administrativo tem motivo. Por exemplo, para a administração pública exonerar, demitir um servidor público que eventualmente esteja em cargo em comissão, ele não precisa apresentar esses motivos, não precisa fazer a motivação. Trata-se de uma demissão ad nutum. Demissão ad nutum é aquela que não precisa de motivação. Como o cargo dele é em comissão, a administração não precisa expor esses motivos. É claro, sempre tem os motivos, sempre tem as razões de fato, o porquê o agente praticou isso. Mas ela não precisa expor isso. Então, vai ter motivo, mas não precisa da motivação. Só coloca lá, está sendo exonerado do cargo o agente fulano de tal. Ponto. Agora, outros atos precisam de motivação. Se fosse um servidor público concursado, efetivo, aí precisaria de um processo administrativo disciplinar e precisaria não só de motivos, mas também de motivação. Então, razões de fato, por exemplo, ele agrediu um superior hierárquico, quanto razões de direito, e aí você vai fundamentar no Estatuto do Servidor Público, que prevê que é demissão em caso de agressão ao superior hierárquico, quanto a motivação, que é a exposição, colocar, exteriorizar esses motivos. Bom, agora um detalhe importante que é muito cobrado no exame de ordem é a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo. Olha que nome, hein? Teoria dos motivos determinantes do ato administrativo. Essa teoria diz o seguinte: mesmo quando a administração não precisar expor esses motivos, ou seja, fazer a motivação, se ele o fizer, tem que ser verdade. Se não for verdade, o ato também é nulo. Então imaginem, eu falei agora há pouco para vocês que um servidor em cargo e em comissão, ele não precisa, quando for exonerado, receber essa motivação, não precisa estar exposto o porquê ele está sendo exonerado. É a bem da administração e ponto. No entanto, se for exposto os motivos, ou se forem expostos os motivos por que ele foi exonerado, então, por exemplo, o prefeito fala que está exonerando aquele agente porque a administração passa por dificuldades financeiras e há necessidade de redução de custos. E acaba exonerando ele. No dia seguinte, o que acontece? O prefeito contrata uma outra pessoa para aquele mesmo cargo, inclusive com valor maior. Ora, então aquele motivo não era verdadeiro. Falou que estava demitindo ele para redução de custos e agora contratou um outro para o mesmo cargo ainda com valor maior? O ato administrativo, ainda que não precisasse de motivação,
como foram expostos esses motivos, mas esses motivos não são verdadeiros, o ato é nulo. Próximo elemento do ato administrativo: objeto. O objeto é a exteriorização da coisa, é aquilo que você vai ter contato, é o efeito imediato da coisa. Então, quando você vê lá o fechamento de um estabelecimento comercial, a cassação de funcionamento, a multa, esse é o objeto, é aquilo que você consegue efetivamente ver, sentir, é aquilo que é imediato. Então, muitas vezes, você só consegue receber a multa, mas não percebeu que antes dessa multa, que é o objeto, teve muitas outras coisas. Teve um agente competente que aplicou aquela multa, teve uma forma pelo qual ela foi autuada e as formalidades que foram cumpridas, a finalidade pública, o bem coletivo que a administração buscou, o motivo, as razões de fato e de direito que justificavam aquele ato e, por fim, então, o objeto, que é a concretização do ato. Então, para resumir tudo o que nós vimos até agora, imaginem, por exemplo, uma fábrica que acaba emitindo resíduos sólidos poluentes. Está poluindo um rio, porque ela fabrica lá celulose, papel. O prefeito, que é o agente competente, por meio de uma portaria, que é a forma, para garantir a salubridade pública, então a saúde pública é a finalidade. Em razão da emissão dos resíduos sólidos poluentes, em razão dessa poluição, que é o motivo, aplica então uma multa ao estabelecimento, ou então o fechamento desse estabelecimento, é o motivo. Temos então a união de todos esses elementos e é só assim é que o ato administrativo será plenamente válido. Muito bem, alunos, nos vemos na próxima aula. Até breve!